sob a vossa proteção e com a vossa permissão, nós iniciamos o nosso encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Bom, gente, nós temos hoje o debate, tá? Porque não houve perguntas para o capítulo 6, que foi a Eliane que apresentou. Tá bom. Tá? Nós vamos passar a primeira palavra para o Cláudio, que ele é o nosso primeiro apresentador dessa noite, tá? E vamos... Bom, o capítulo que eu falei foi o 4, nas regiões inferiores. E teve duas perguntas que a Miss Lene fez, e antes de responder a primeira, eu só vou fazer uma revisão, e aí a gente entra daqui uns 2, 3 slides diretamente respondendo. Bom, a partir do livro Nosso Lar, ela pergunta sobre a região do abismo, né, que é uma das esferas espirituais, né, que é considerada a região mais inferior dentre essas diversas esferas espirituais. Então, eu vou dar uma explanação assim, geral, para depois entrar diretamente na resposta. Bom, foi com o André Luiz, Nosso Lar, que começou-se a estudar, a ampliar a visão sobre a existência, então, dessas diversas esferas espirituais que constituem, então, o planeta Terra. Tem um livro chamado As Sete Esferas da Terra, desse aqui, o Mário Frugeri. E, ao começo, eu fiquei hesitando, sabia se eu poderia citá-lo, né, porque tem muita coisa de internet, eu não li esse livro, mas aí depois eu vi que a editora é a Febre, e aí eu falei, não, esse segue, então, o que a doutrina ensina para ele. E tem uns debates, uns resumos deste livro na internet, e foi de lá e de um outro site espírita, que eu acho também confiável, que eu tirei mais explicação sobre isso. Ele fala que a Terra é um grande magneto que se projeta no espaço, né, mantendo um campo magnético ativo. Então, é como se fosse um imã que produz, então, essas correntes elétricas. E o campo magnético do nosso planeta, né, da Terra, ele é dividido em 7 faixas vibratórias que são concêntricas, tendo a Terra ali como o centro, né, o centro geométrico. E essas faixas são denominadas, então, esferas ou dimensões espirituais. Então, são de número de 7, segundo aquele escritor, e quanto mais se afasta, então, desse centro geométrico, né, que é a Terra, mais essa atmosfera espiritual vai ficar mais depurada, mais temporizada. Então, o conjunto total de esferas é bastante vasto, e cada uma dessas esferas, elas contêm, então, subdivisões, mas vamos nos ater a nomear somente as principais. Mas, de acordo com a nomenclatura, as esferas têm um número de 7. A primeira, então, que é o objeto da dúvida da Miss Lene, que é o abismo. A segunda, e a terceira e a quarta, que compõem o chamado umbral, que são as trevas, a crosta terrestre e a região centro-rosa. A quinta esfera, que é a zona de transição, onde se encontram as colônias espirituais. Na sexta esfera, a esfera superior. E na sétima, a esfera resplandecente, onde ele, provavelmente, eu tenho certeza, né, Jesus habitaria. Né? Com relação a essa primeira esfera, ou abismo, então, está localizada abaixo dessas regiões, está localizada abaixo da terra, entre as rochas, no fundo dos mares, sobre os pântanos, né? Comporta um umbral grosso, muito denso. Então, essa região possui grande poder de atração magnética, que são estruturadas a partir do próprio magnetismo do planeta. Essa região espiritual, ela é local de padecimentos inenarráveis destinados a espíritos que têm cometido os mais graves crimes contra as leis divinas. Os espíritos aglutinam-se em várias ou áreas, consoante os erros grosseiros que agregaram para si durante sua estada na Terra. E essa esfera, então, é habitada por seres horripilantes e com aspectos disformes, pois perderam o controle da mente consciente e da forma humana degradados, então, pela permanência no mal. Então, são espíritos endurecidos, né? E a pergunta dela é, no abismo, os espíritos que lá se encontram têm a chance de resgate, de repensar, ou essa sempre será a condição deles?
E aí, eu fui lá no Céu e Inferno para responder essa questão, essa pergunta das infâmias Lane, e o Kardec fala o seguinte: como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna, e ele fica, então, ligado ali ao mal. Esse estado pode persistir, então, por anos e séculos, e por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espíritos incapazes de progredir, votado à eterna inferioridade. Então, esses espíritos, por mais endurecidos, né, e obstinados no mal, esses espíritos que povoam essa região do abismo, né, vai chegar um momento, né, pela dor, pelo sofrimento, que eles, então, vão se despertar, e vão ser resgatados e vão tirar da vida. Esse dogma, né, essa doutrina, né, do Céu e Inferno, fala doutrina das penas eternas. Essa doutrina das penas eternas, ela é incompatível, né, com a evolução do espírito, com a pluralidade da existência do espírito. Ele fala ainda o seguinte, lá no Céu e Inferno: se por uma falta temporária, que sempre é o resultado de uma natureza imperfeita do homem, com frequência do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de atenuação nem de perdão. Não há nenhuma proporção entre a falta e a punição, portanto, não há justiça. Então, essa lei, esse dogma, essa doutrina, né, das penas eternas, ela até teve a sua eficácia lá na época das leis mosaicas, do olho por olho, dente por dente, né, para colocar um freio ali, porque os homens e as mulheres daquela época, né, eles eram muito pouco evoluídos moralmente e intelectualmente. Então, acabava por um freio, né, no modo bárbaro e rude com aquelas pessoas vivendo naquela época. Né? Então, eles ficavam meio com medo de cometer alguma injustiça, algum crime, e aquela lei, né, teve a sua utilidade lá naquela época. Né? É claro que, né, quando Jesus veio a esse mundo, né, pregando o amor, o perdão, claro que isso não fazia mais sentido. Né? E também lá no Céu e Inferno, Kardec fala o seguinte: se a condenação é irrevogável, o arrependimento, então, se tornaria inútil. O culpado, não tendo nada a esperar de seu retorno ao bem, persiste no mal, de modo que não só Deus o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal pela eternidade. Isso não seria justiça, nem, então, bondade. Então, por mais endurecido que seja esse espírito, todos eles, todos nós, todos os espíritos, são impelidos. Então, ele vai cair em si, né, se despertar para viver essa nova realidade que vai ser dura para ele, né, mas pelo sofrimento, uma hora ele vai se despertar e aí, então, vai ser resgatado e levado, então, para as outras esferas mais elevadas, que essa que é o abismo, que é a mais inferior dessas regiões inferiores. Então, vamos para outra, tá? Pelo umbral. Quais os espíritos estão destinados a passar pelo umbral? Ou todos, ao desencarnar, precisam passar por ele? Tá. Então, antes de responder, vamos a alguns conceitos aqui. Lá no nosso lado, André Luiz fala, né, conceituando o umbral. Isabela, minha mãe. Que é umbral, é uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, em período posterior ao desencarne, então, que possibilita ao espírito entender o seu estado espiritual. Então, depois do desencarne, esse espírito, então, vai para essa região do umbral, né, essa região inferior, e vai ficar lá o tempo que for necessário para que ele, né, caia em si, né, porque o umbral é um lugar onde o espírito vai sair da zona de conforto e ele vai ter a possibilidade, então, de arrepender-se, né, despertar, né, para essa nova condição dele e estar aberto para ser ajudado, para ser resgatado, para fazer uma reforma íntima, né, reconhecer que errou e reconhecer também que terá
que pagar, vamos dizer assim, pelo erro que cometeu. Aliás, terá que reparar o erro que ele cometeu. E lá na Gênesis, o Kardec fala o seguinte: o espírito, então, sofre, né, quer no mundo corporal, quer no espiritual, as consequências das suas imperfeições. E lá no céu e inferno, ele fala ainda o seguinte: os espíritos imperfeitos, eles são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbaria. Ficam nos mundos inferiores a espiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando de suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados física e moralmente. Se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Então, voltando à pergunta da Mislene, quais os espíritos, então, que vão passar pelo umbral? A gente tem, né, que ter em mente que o umbral não é, né, um lugar, né, de castigo, de punição para nós. Né? Vai ser um momento, um local do espírito ali, fazer essa reflexão, repensar no que ele fez. Né? Então, levando em consideração tudo isso, Mislene, eu diria que provavelmente a maioria de nós, espíritos encarnados, né, iremos passar pelo umbral. Né? Eu disse no começo da minha explanação, quando eu fiz o capítulo, né, 3 semanas atrás, que aquele espírito, né, que quando encarnado, ele falha ali na sua existência corporal, ele falha em não conseguir cumprir, ou não querer, ou não lembrar de tudo que ele planejou no seu planejamento reencarnatório, e então ele adquire, então, esses débitos, né, na sua existência pretérita, né, comprometendo, então, a sua evolução. Né? Mas a reflexão que eu faço, né, que eu proponho a vocês, né, a todos, como é que eu fui, né, como é que eu estou sendo nessa minha existência terrena? Né? Eu feri, traí, magoei pessoas, eu me envolvi em paixões e não consegui me desvencilhar dessas paixões, deixei que elas tomassem conta da minha vida, né? Eu me envolvi em algum vício, eu provoquei algum mal, algum dano ao meu corpo físico. Né? Então, essas talvez seriam reflexões interessantes que a gente pode fazer, está sempre fazendo, né? Para saber se a gente pode ou não ir para o umbral. E uma coisa interessante é que nós, espíritas que estamos tendo a oportunidade de estudar um pouquinho sobre isso, né? Se por acaso formos, talvez nós não nos assustemos tanto, né? Porque vai depender, claro, unicamente de nós sairmos daquele local. Então, é isso. Não sei se ficou claro, Mislene e os colegas. Obrigada, Cláudia. Então agora é a vez do Tom. Alguém ficou com alguma dúvida que queria fazer mais alguma pergunta sobre o assunto ou ficou todo mundo esclarecido? Tudo ok, né? Então tá bom. Tom, a palavra é sua. Muito bem. O nosso capítulo era aquele capítulo 5 que tratava dos espíritos obsessores mistificadores, que a dona Ivone tratava assim com muito cuidado, né? Lembra que eles tomavam várias formas, eles assumiam todas as formas que eles queriam, todo tipo de corpo, né? Administrava o perispírito de modo a assumir a forma que quisesse. Então, e esses espíritos obsessores mistificadores chegavam até a perder a forma perispiritual lá na frente, depois de muito tempo transitando nessa situação. Então, eu recebi aqui praticamente 8 ou 9 perguntas que a gente vai tratar aqui. Então, fala assim: o que leva o espírito desencarnado a se tornar um mistificador obsessor? O que leva alguém que se desencarna e entra nesse grupo de mistificadores obsessores? O que faz uma pessoa entrar nisso? Aí, Mislene, a Mislene que fez junto com o Gabriel. O Gabriel está ouvindo, Mislene? Então, fala assim:
Todo Assim, Tom. espírito, Aqui do lado. ótimo, então é para ele aí. Ó. Então, o que leva um espírito a se tornar um obsessor, um mistificador, a entrar naquela gangue de confusões? Aí, de modo geral, todo espírito carrega em si o que tem de verdadeiro. Todo espírito carrega em si o que tem de verdadeiro, dentro de si, né? Ele não, quando é espírito, ele não consegue mais disfarçar. Encarnado, ele até disfarça, mas quando ele é espírito desencarnado, ele é verdadeiro. Então, se ele deseja fazer o bem, fará o bem. Se gosta do mal, fará o mal. É o caráter, enfim. É o caráter do espírito. Se ele gosta do bem, faz o bem. Se ele tem caráter de maldade, ele vai fazer o mal. Né? Então, quando essa criaturinha desencarna, o bom, ele vai... ambos, eles levam consigo esses desejos, essas tendências. Né? Então, ele desencarnou. Se ele é mau, ele leva consigo essa tendência da malvadeza, e ele, ao se aproximar de um grupo de obsessores mistificadores, pode se afinizar com eles e se tornar um integrante do grupo. Então, uma pessoa boa, que ao desencarnar, vê esse grupo, ele não quer ficar com eles, porque não é da índole da pessoa. Eu, por exemplo, se eu desencarnar, eu não vou querer trabalhar com um grupo desses, não é da minha índole, né? Mas outro espírito, ao desencarnar, e tem, assim, prazer por aquilo que o outro grupo faz, pode se afinizar com ele. E aí se torna um integrante desse grupo. Então, ele não é obrigado, ele não a princípio, assim, jungido para se tornar um grupo, para integrante do grupo. Ele já tem dentro de si aquela tendência de gostar daquilo. Ele acha bom, né? Olha o que a dona Ivone fala lá no texto do livro. Fala assim, sobre aquela menina que tinha 10 anos, contando a encarnação dela quando ela estava no plano espiritual. Essa menina simplesmente foi seduzida quando estava lá no plano espiritual. Seduzida quer dizer agradaram ela, né? Ela ficou feliz, né? Mostrou para ela o que eles faziam e ela gostou, né? Por quê? Porque ela era inconsequente, leviana, prazenteira, sedenta de novas sensações, inferior, né? Então, veja, ela deixou-se levar no simples intuito de se divertir, supondo-os inofensivos. Então, o que leva um espírito desencarnado a se tornar um mistificador é a sua índole, é o gosto pelo mal feito, porque ele tem todas essas inferioridades aí, ó, né? Gosta de fazer, né? Fica feliz, porque esse grupo, eles trabalham mais com a confusão mental, com as alterações de pensamento, para assustar. Não são vingativos no sentido da vingança, matar, aprisionar o outro, mas gostam de levar o outro à loucura. Então, ela gostava disso. Então, esse espírito é mistificador obsessor, vai se tornar um se tem tendências para isso. Outra pergunta, da Mislene. Todos os espíritos encarnados que sofrem perseguições de espíritos mistificadores, obsessores, tiveram alguma afinidade com estes em seu processo de desencarne? Então, todo espírito que está encarnado, aquele que está encarnado hoje aqui, né, está encarnado, ele está sofrendo a perseguição desse mistificador, todos eles, saiu de lá, veio para cá, e aqui está sofrendo perseguição, né? Tiveram alguma afinidade com estes quando eles estavam lá no campo do plano espiritual? Vamos ver a resposta. A dona Ivone classifica esse grupo de espíritos mistificadores, né? Eles são muito perturbadores, perigosos, difíceis de ser combatidos, porque é geralmente ignorada por nós próprios adeptos do espiritismo. Então, a gente volta ao plano espiritual, muitos espíritas, e não conhece essa gangue de espíritos obsessores mistificadores, né? Esse grupo, eles agem de preferência em torno de entidades desencarnadas, não devidamente moralizadas. Já completa a informação da pergunta anterior. Ele acha um espírito desencarnado que não está devidamente moralizado, ele age sobre eles, né? Mas também podem interferir na vida dos encarnados, foi o que nós falamos aqui, é o objeto da pergunta. Eles trabalham de preferência no grupo, no plano desencarnado, mas também pode
interferir na vida dos encarnados, como foi o caso da criança lá, que é parente da dona Ivone Pereira. Por que eles fazem isso? Pelo simples prazer de praticar o mal, divertindo-se. E aí, respondendo a pergunta, né, geralmente não foram inimigos. Geralmente, nem sempre, geralmente não foram inimigos. Nem mesmo as conheceram anteriormente. Então, não há um vínculo específico de afinidade. O espírito desencarnado, o mistificador desencarnado, vai perseguir aqui o encarnado, né? Porque tem um vínculo. Pode ocorrer. É o caso da menina, de 10 anos, que ela veio lá do grupo deles. E eles queriam reavê-la. Então, havia ali uma perseguição, havia uma afinidade entre eles. Mas, geralmente, não foram inimigos. Nem mesmo as conheceram anteriormente, tá vendo? Mas, das vezes, eles trabalham só pelo prazer de fazer o mal em pessoas que não têm nenhuma relação com eles, relações prévias, né? Não tem afinidade prévia com esse grupo. Mas pode acontecer. Então, no Espiritismo, o que se pode falar é 100% assim, 100% assim, não. Tem as nuances. Se tiver alguma dificuldade, vamos falando, tá bom, gente? Vamos aqui na outra pergunta. Os espíritos desencarnados, mais ou menos evoluídos, podem usar o corpo do médium sem a sua consciência durante o sono? Então, eu entendi da pergunta da Mislene que, enquanto a pessoa está encarnada, dormindo, por um sono magnético, ou por um sono natural, ou por imposição das mãos, por letargia, por alguma situação em que o corpo ficou e o espírito saiu em desdobramento, né? O espírito saiu, o dono daquele corpo sai, e o corpo fica ali, vamos dizer assim, na cama, desprotegido, entre aspas. Aí a Mislene pergunta assim, os espíritos encarnados podem usar esse corpo? Aí eu vou entender, Mislene, quando você pôs usar, né, deve ser isso, você colocou usar, é manipular o corpo físico do médium. É isso mesmo, né? Eu imagino que foi isso aí que você perguntou. Isso mesmo. Manipular, né? Então, veja só, o que, que você responde aqui? Isso é um compilado de respostas que estão lá no Livro dos Espíritos, que eu juntei aqui. Você entender, quando o corpo está em letargia, está dormindo, está sonambúlico, e o espírito sai, os laços que unem o perispírito ao corpo físico afrouxam-se. Veja que ele ainda está preso pelo laço. O laço de prata, o cordão fluido, lembra disso, né? Por mais longe que ele vá, o espírito, o laço mantém o corpo físico dele ligado com o corpo espiritual. Então, ele sai daqui de Goiânia, vai lá no Rio de Janeiro, vai onde for, né? O laço vai junto, vai se esticando, 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 até que ele depois volte. Então, o laço mantém a ligação, mesmo, né, reduzido, né, afrouxam-se, né? Então, esse espírito, ele fica pode se manter a relativa distância, mas não está desligado do corpo. Porque se o laço quebrar-se todo, o espírito vai embora, o corpo morre. O que mantém o corpo vivo, as funções orgânicas ligadas ao espírito, é o laço. Então, o laço vai se esticando, né? Então, essa ligação do laço, ela permite ao espírito tomar conhecimento do que se passa com o seu corpo. Ele sente frio, se o corpo está lá no canto, está sentindo frio, o espírito sente frio aqui. Se o corpo físico sente calor, né, se aquecer o ambiente lá do corpo físico, está dormindo, mesmo o espírito à distância, ele sente o calor. Então, o laço mantém as ligações entre ambos, né, o corpo físico e o corpo espiritual. E isso, se alguém manipular o corpo, se alguém tocar, se alguém for acordar o corpo, que pode acontecer, né, se você imagina, né, o espírito retorna imediatamente. Porque o corpo, quando ele fica ali, ele fica com as suas funções reduzidas, funções orgânicas reduzidas, baixa pressão arterial, baixa função cardíaca, né, baixa circulação. Porque o agente que mantém o corpo vivo está um pouquinho longe, que são os fluidos espirituais do espírito. Mas, assim que o corpo é manipulado, tocado, acordado, o espírito volta imediatamente. Você não acordou subitamente algumas vezes? Não aconteceu com você? A gente acorda assim, de súbito? Oi?
Aí, exemplo, né? O espírito manipulou o corpo e o espírito do corpo, no caso, estava longe, mas preso pelo laço. E ou um outro espírito, ao manipular esse corpo do médium, tipo, quando o médium volta, por que ele não lembra? É porque o corpo físico, ele tem uma função de retenção de memória. Ele é um funil, mas ele também assim, uma janela embaçada. Entendi. O corpo físico, quando você acorda, você tem aquelas imagens, quando você sonha alguma coisa, quando você está acordando, você ainda retém um pouquinho ali daquele sonho. Mas passou uma hora, um pouquinho, você já não lembra mais, porque desvaneceu. Né? O corpo físico tem essa contenção, essa propriedade de apagar um pouco as memórias que você tem lá no plano espiritual, os seus contatos, né, as suas... Se tiver que ficar uma memória, fica. Né? Se a espiritualidade achar que você tem que ficar com aquela memória, vai ficar. Tá bom? Então, o corpo é manipulado, mas se tocar, o espírito volta. Não há essa possibilidade de jogar fora, né, bater, espancar e o espírito está longe. Não. Tá? Obrigada. A outra pergunta é essa aqui. São duas perguntas, na realidade, porque a Mislene fez uma e depois a Valéria também fez a mesma pergunta, mas são perguntas semelhantes e a gente vai responder numa só, tá? Ô, Tom, oi, Cintia. Eu posso só, com base no que a Mislene falou, eu posso só fazer uma observação? Claro, vai acrescentando, é para isso mesmo. Ela falou da questão do espírito, o corpo, como você falou, né, está com todas as funções limitadas, diminuídas, né, até para não gastar energia, porque é o espírito que está se movimentando. Então, aquela história, muitas vezes, que a gente vai dizer, cuidado, não pode acordar sonâmbulo, porque senão ele morre. A questão não é que o sonâmbulo morre, a questão é que o espírito está em ação. Muitas vezes ele leva o corpo junto com ele, porque estão muito próximos, tá? E aquela ligação ali ainda está forte. Mas o que acontece? Se ele está em situação de perigo, você pode sim segurar nele e devagar, e chamando a pessoa pelo nome, para trazê-la de volta ao corpo. Quantas vezes a gente já não acordou tão rápido, repentinamente, de um sonho que a gente estava tendo, e sente dor de estômago, sente dor de cabeça? É porque o espírito volta muito rápido para o corpo. Tá? Então, não é proibido acordar sonâmbulo, a gente tem que ter cuidado, porque é um susto, o espírito volta muito bruscamente, dependendo da forma como ele retorna para o corpo, em vez dele ir se acoplando devagarzinho ao corpo, ele entra, vamos botar nesses termos, assim, para ficar entendido, ele entra de uma vez, e aí, se ele pode provocar algum distúrbio de estômago, de cabeça, alguma coisa assim, pela brusquidão do acoplamento de um com o outro novamente, tá? Era só isso, Tom. Há casos, complementando aí do que a Cíntia falou, que há espíritos que saem do corpo, mas quando eles veem o mundo, ou veem um perseguidor, né, quando eles estão no mundo espiritual, ele se assusta com o seu passado. E ele volta para o corpo gritando de desespero, porque o corpo, para ele, é uma proteção. É uma proteção. No livro Ação e Reação, nós temos um caso disso. Tá? Então, o corpo é uma proteção para esse espírito. Muitos espíritos que saem do corpo, eles não têm muito assim, eles ficam meio perdidos. Não vão muito longe, ficam dentro da casa. Outros já são mais espertos, vão mais longe. Pode acontecer de tudo. Então, nessa pergunta aqui, o grupo de espíritos mistificadores, obsessores, que ao retardar o seu processo de reencarnação, evitando o arrependimento, permanecendo por muito tempo em formas desarmoniosas, pode permanecer nessa condição para a eternidade. A Mislene quer saber se esses companheiros teimosos que gostam, têm prazer em perseguir, e depois eles permanece por muitos anos nas formas desarmoniosas, ele não quer se arrepender, pode ficar nisso para a eternidade? Será sempre um espírito confuso, eternamente? E a Valéria pergunta assim, o espírito detentor de um perispírito deformado, que é o mesmo caso do obsessor, né? Ele tem um perispírito deformado, é compelido à reencarnação, mesmo que não tenha manifestado arrependimento.
e sincera busca de elevação moral. Então, nós temos dois casos. Eles estão teimosos, eles querem ficar daquele jeito, não se arrepende, pode ficar para a eternidade daquela forma, e ao mesmo tempo esse espírito, ele pode ser compelido à reencarnação na marra, mesmo que não tenha arrependimento manifestado. Vamos ver o que Kardec fala nos nossos estudos, vamos ver. É porque nós temos uma tendência muito assim, dentro da doutrina espírita, que o livre-arbítrio é inviolável. Não, o livre-arbítrio é inviolável. O espírito pode fazer o que quiser da sua vida, porque ele tem livre-arbítrio. Eu já conversei muitas vezes em reuniões mediúnicas em que esse espírito manifesta isso. Mas eu não tenho livre-arbítrio? Deus não me deu livre-arbítrio, portanto eu posso ficar do jeito que eu quiser. Então, na cabeça de muitos espíritos e muitos espíritas, o livre-arbítrio é inviolável. Será que é mesmo? Será que esse espírito que quer ficar nessa forma, sem se arrepender-se, pode manter-se nessa condição eternamente? Lá na questão do Livro dos Espíritos, 262A. É uma afirmativa ali, ó. Deus pode impor certa existência a um espírito. Deus pode impor, né, a um espírito uma existência, né, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Não é o caso aqui? Um espírito obsessor não quer reencarnar, retardando a sua reencarnação, evita o arrependimento, permanece naquelas formas desarmoniosas, né? Ele tá achando bom. Então, Deus pode pegá-lo a força e reencarná-lo? Está falando aqui, né, que se esse espírito teimar desta forma, é que Deus permite que vá além que eu falo assim, que essa decisão do livre-arbítrio, ela vá há muito tempo, né, até que ele se arrependa ou se canse, né, ou fica no tédio de fazer as mesmas coisas. A vida fica tediosa, ele começa a refletir. Mas, de modo geral, eventualmente Deus pode pegar um espírito assim e colocá-lo numa encarnação, né? É porque quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, é para o bem dele. Não vai se colocar num espírito difícil, num corpo difícil, se não se tem um planejamento de melhoria. Então, já que ele está teimoso, vamos colocar nessa encarnação aqui, né, para o bem dele, né, o que vai lhe servir de expiação. Aí no Eze, no capítulo 5, item 8, lá no Eze do Evangelho, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos, tá vendo? As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos, ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então veja, meus amigos, meus irmãos, que a encarnação é uma oportunidade de melhoria. Não é cadeia. Ele veio para a cadeia, está na cadeia da carne, está na prisão de ossos. Sim, se pode usar essas palavras, mas o objetivo da encarnação é melhorar a criatura. Então, quando Deus impõe uma existência, né, a um espírito assim, ele está pensando no bem dele. Né, quando ele sair daquela encarnação, deve sair melhorado. Quanto tempo dura essa encarnação, essa prisão, né? Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário que se melhore. Então, a prisão da carne, a prisão da encarnação, essa existência imposta por Deus ou pelos espíritos controladores desses processos, a gente fala Deus, né? Mas tem os seus assessores, os espíritos evoluídos que fazem o trabalho. Então, ele vai ficar nessa prisão no tempo necessário que se melhore. Quando ele sair dessa encarnação imposta, pode ser que ele esteja melhorado, aí vai fazer uma escolha. Na próxima, ele fala assim, realmente, para mim foi bom essa encarnação compulsória. Eu já quero encarnar, né? Aí ele começa a fazer escolhas. Nós, com nossos filhos, quando são crianças, a gente não impõe certas coisas. Nós temos filhos pequenos, a gente, como pai, impõe certas coisas. Porque nós sabemos o necessário para aquele filho. Mais para frente, quando ele ficar melhorzinho, maiorzinho, ele já começa a decidir. E o Aulus, lá no Domínio da Mediunidade, ele fala uma frase interessante, que estava comentando lá no capítulo 15, que chama débito estacionário, débito estacionário. O débito estacionário, era esse capítulo aqui. Ele estava contando histórias de espíritos que ainda estavam estacionados no problema. Ele fala assim,
Espíritos infortunados que se comprazem na loucura sem se fatigarem, serão levados à prisão regeneradora pela lei. Serão levados quer dizer encarnação compulsória. Então, esses espíritos aqui, desses mistificadores, eles podem ser levados, sim, mesmo sem manifestar arrependimento. Eles receberão uma punição da encarnação. Punição entre aspas, né? Aí o Aulos continua aqui. Há dolorosas reencarnações que significam luta expiatória para almas necrosadas no vício. Então, veja só, um espírito desse jeito aí que nós estamos falando, não se arrepende, não quer reencarnar, quer manter-se na condição trevosa, não gosta da possibilidade da reencarnação, porque sabe que vai sofrer, né? Ele recebe um corpo muito difícil, ele não recebe um corpo bonitinho, não. E tem muitas dolorosas reencarnações, né? Por exemplo, o mongolismo, né? Mongólico, a hidrocefalia, a paralisia, olha, tantas doenças que são limitantes do corpo físico. Mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, cegueira, a epilepsia, o idiotismo, a aleijão de nascer, e muitos outros casos. Por quê? Porque essa criatura está renitente no mal e a espiritualidade acha por bem colocá-lo num corpo em que ele possa mudar. Porque o corpo físico, gente, tem o condão de mudar o pensamento do espírito. Ele está na encarnação anterior, ele tem todo aquele pensamento. Quando ele entra no corpo físico, aqueles pensamentos, eles são assim, ficam dormindo, colocam assim na caixinha, e ele começa as novas experiências, novas pessoas, né? Começa a contar. Isso cria dentro dele uma nova experiência, que pode sobrepor-se ou dar condição que ele controle as suas tendências anteriores. Então, a encarnação não é só para a pessoa entrar na carne, não. É uma oportunidade de renovação, é uma folha em branco que ele vai escrever, né? É uma vida nova. Nós temos muitas encarnações, graças a Deus, então nós já expurgamos muito os nossos passados. Então, eu consegui responder, Valéria e Mislene, né? Acho que sim, nós colocamos aqui o que Obrigada, acontece. Tom. Vamos aqui na outra. Ô, Tom, Sim. a Aline está fazendo uma pergunta aqui. Os espíritos mistificadores aparecem em qual fase do sono? Em sonho? O espírito mistificador, ele aparece, geralmente, a gente tem que pensar assim, existem dois tipos de sono. O sono natural, né? E o sono magnético, que é aquele induzido, vamos dizer assim. Então, o sonho, que a gente pensa, são as experiências do espírito fora do corpo. Quando o espírito está sonhando, ele está fora do corpo ou próximo do corpo com aquelas experiências. Então, parece que é um sonho do corpo físico, mas é o espírito tendo as percepções do mundo espiritual perto deles. E também, a gente tem que reconhecer que uma parte desses sonhos é o cérebro material processando as imagens e limpando, né, como se fosse colocando na lixeira. Muito é disso também, né? Então, o espírito obsessor, o obsessor mistificador, ele aparece logo que o espírito dormita. Não é no sonho especificamente, é logo que o corpo dorme, o espírito obsessor aparece, porque o espírito saiu do corpo, ok? Então, saiu do corpo, já pode ter a aproximação. É o caso daquela menina que nós fizemos, que a dona Ivone mostrou. A menina dormia e a dona Ivone viu dentro da casa da família o grupo de espíritos perseguindo a criança. Então, o sonho é apenas a ação do espírito vendo. Então, ele pode ver o grupo espiritual de mistificadores obsessores perseguindo. Aí ele corre para o corpo, às vezes ele corre para o corpo para se esconder lá. Muitos espíritos são assim, querem se esconder dentro do próprio corpo. A Eliana Nisso quer fazer uma pergunta. No caso de um espírito assim, obsessor, que não se arrepende, não cansa de obsidiar, nem de levar à loucura, o espírito obsessor não enjoando, não se cansando, não ficando entediado de tanto praticar o mal e estando obstinado no mal.
ele pode realmente ser retirado, mas aí fala, essa prisão não é retirado para uma encarnação compulsória diretamente, existe ainda um outro estágio, e quando é que, não sei, né, se alguém vai saber me responder isso, quando é que é decidido, não, o livre-arbítrio dele vai ser tolhido, nós vamos recolhê-lo contra a vontade dele, não vamos mais esperar que ele se arrependa, que ele se sinta entediado de praticar o mal. Quando é que acontece isso? Porque se o livre-arbítrio é uma lei, né? Quando é que a própria divindade pode retirar esse atributo? Olha, veja só, nós temos lá nas reuniões mediúnicas muitas experiências de reuniões com espíritos renitentes, duros, que vão lá muitas vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, né? Tentando convencê-lo a mudar, mostrando para ele, mostrando seu passado, dizendo para ele que o que ele está sentindo agora, né, ele faz o mal agora, mas ele já provocou. Quando ele se vitimiza, né? Então tem todo tipo. E você tenta, né? Tem que lembrar também que há prisões, entre aspas, no mundo espiritual, porque... eu vi escrito aqui. Veja lá no caso do nosso irmão, lá no Memórias de um Suicida, que vocês devem lembrar, que aqueles espíritos suicidas ficaram muito tempo nas prisões, para que evitasse, prisões que eu falo assim, retidos, né? Para evitar que que as suas energias prejudicassem. Então, vão tentando o máximo que for para ele mudar o seu comportamento. Agora, quando é uma questão temporal, amanhã, depois, 5 meses, 1 mês, não se... Isso depende de cada espírito. Eu imagino que na hora que vai ler a ficha desse espírito difícil, verificar, já passou isso, já fez isso, fizemos todo tipo de protocolos para mudar. Nesse caso, é uma reencarnação compulsória. O remédio é a reencarnação compulsória. Porque a reencarnação compulsória também é um remédio. Né? Uhum. É um remédio. Então, não é que ele está prendendo lá. Está colocando um remédio mais difícil. Quando é que você toma um remédio mais difícil? Quando a doença está mais dura, né? Uhum. Mas não tem uma data específica. Cada espírito tem o seu, Diana. Mas, por exemplo, a minha pergunta está mais localizada nesse parágrafo aqui do Aulus. Tem casos, então, que a pessoa faz um estágio num lugar retido para poder depois fazer ser obrigada a encarnar compulsoriamente, provavelmente, né? Porque estava num ciclo de loucura tão grande, por esse parágrafo a gente pode entender que deve haver, quer dizer, a gente até viu no último livro que a gente estudou, tinha um espírito numa prisão de grade, né? Mas não era assim, era uma coisa imaginária. A encarnação é um dos remédios, né? É duro, mas tem outros remédios para espíritos muito endurecidos. O Cláudio acabou de falar aqui do umbral grosso, né, e do abismo. Também é uma prisão. Eles ficam lá embaixo, nesses locais difíceis, com as formas alteradas. Para ele, parece que ele está sendo o chefe, mas, na realidade, ele está expurgando os fluidos, né, como ele colocou lá, onde ele vai desfazendo daqueles fluidos mentais, para que amanhã ele tenha mais condição. É uma prisão? É uma prisão. Tá certo. Então, até o livre-arbítrio tem o seu limite, né? Vamos colocar assim também, aproveitando que o Tom falou, nesses termos, Eliane. O que acontece em um processo obsessivo, né? Porque existe alguma afinidade, algum comprometimento entre aqueles espíritos, certo? Eles podem ser os espíritos que são mandados para fazer isso, e existem outros espíritos que estão mandando fazer, mas pode ser o próprio espírito diretamente. O que determina o final daquela perseguição? O perdão, não é isso? Vai determinar o final daquela perseguição é o perdão de parte a parte, certo? Mas se aquele espírito que está sofrendo o processo obsessivo, ele reconhece, ele perdoa, ele faz até a caridade, ele reza por aquele espírito o tempo inteiro, ele aproveita aquela oportunidade para se modificar, porque através da modificação dele é que ele pode transformar
aquele espírito que o está perseguindo, que normalmente é um credor, e nem assim ele consegue, o que a espiritualidade vai ver? Ele vai ver aquele que caminhou e aquele que não quer caminhar, que é recalcitrante. O que caminhou merece ser aliviado da dor que ele está sentindo, não merece? Aquele Esse caso parece mais lógico. Teve um motivo plausível, né? Um perdoou e o outro era renitente. Aí ele foi retirado contra a vontade dele. E ainda antes daquele espírito ser, como o Tom falou, né, como o Aulus falou, que o Tom trouxe para a gente, levado a uma prisão regeneradora, que pode ser na própria espiritualidade, que pode ser numa encarnação, a espiritualidade ainda tenta, na espiritualidade mesmo, ao retirar aquele espírito, conversar com ele, mostrar para ele, mas ainda assim, se ele insiste, não, eu quero ser assim, eu quero ficar assim, ou ele vai para uma prisão regeneradora, que é uma encarnação aqui na Terra mesmo, num processo de expiação como esse que o Aulus mostrou aqui, ou no momento em que nós estamos passando, pode ser até o degredo para um planeta primitivo, que essa prisão, então, é mais difícil ainda, entendeu? Aí cessa o laço de ódio parte a parte, um lado perdoa e o outro é retirado compulsoriamente, né? Isso. Entendi. Tá, joia. Obrigada. Obrigada, Tom, também. A Carlécia também quer te perguntar alguma coisa aí, Tom. Então vai, Carlécia. Boa noite a todos. É sobre a dúvida da Eliana, eu lembrei do caso do Agenor Penhalva, lá do Memórias de um Suicida, que ele estava há 30 anos preso, vírgula, tinha os melhores professores e tinha um programa para reencarnar, né, só que ele se recusava. Ele era muito inteligente, super bem vestido, muito astuto, e o mestre dos professores lá fala que o caso dele era tão grave que ele poderia ser mandado para outro planeta inferior, mas que chegaram ordens, né, de Maria de Nazaré para pôr em prática um programa, né? Aí eles fazem aquela regressão com ele, das vidas dele. Aí, até então, ele estava na negativa, que ele era um santo, ele se justificava assim, que ele não fazia nada de mal, ele que era a vítima. Aí, depois desse processo regressivo lá, onde ele assiste tudo, ele concorda e é mandado para a Terra para reencarnar. Não sei se vocês lembram, mas é um exemplo. Memória boa, agora eu também lembrei. Né, você lembra o caso dele? É muito legal. Lembro, colocaram numa tela para ele, com um capacete na cabeça dele. Verdade. Os espíritos, eles se reencarnam, né, na necessidade, do que for preciso faz. Ou na carne, ou em outro local, ou agora migração para outro planeta. Os difíceis são teimosos mesmo. Vamos aqui agora nessa resposta. Pode um espírito mistificador, obsessor, reencarnar e permanecer com os comportamentos hediondos no corpo físico? Pode um danadinho reencarnar, aqueles teimosinhos lá, e aí, quando ele estiver no corpo físico, ele mantiver a mesma condição desse comportamento hediondo? Vamos ver aqui. É um obsessor ou um mistificador ou um outro qualquer, né? Veja só. O espírito mistificador, obsessor, lembra daquele caso da dona Ivone, que ela contou que o grupo que ela estava vendo tinha muitos espíritos que choravam porque não conseguiam retomar a forma física. Estava muito tempo naquela condição, né? Esse espírito mistificador e obsessor, ele permanece muito tempo nessa condição alterada, né? E corrompendo o seu perispírito. Essa criaturinha, ela é mais difícil. Quando esse reencarna, né? Quando esse reencarna, vamos ler aqui, eles não conseguiam reequilibrar-se no estado natural. Não conseguiam voltar à forma humana, permaneciam naquela condição. Esses serão encaminhados para o único recurso da atualidade, a reencarnação, para que eles retomem o equilíbrio. Então, esse grupo que permanece muito tempo, que não se arrepende, né, que chora às vezes pelo desespero, não, eles choram do desespero de não voltar à forma física, mas não é arrependimento, só desesperados porque não conseguem. Esse grupo fica muito tempo assim, eles serão enfermiços na encarnação, raquíticos, retardados, feios, tanta classificação de adjetivos aqui, né? Então, o corpo físico que eles recebem
não permite muito a interação com o mundo. Então, como é que ele vai manter o corpo, o comportamento hediondo que ele trouxe da encarnação anterior, né, do mundo espiritual, se o corpo físico que ele recebe não tem essa capacidade toda? Geralmente é um demente, é um tolo, é um medíocre. Então, a relação do espírito com o mundo exterior fica comprometida. O corpo físico não permite essa interação. Portanto, ele não consegue ter um comportamento hediondo, porque ele está na prisão de carne que o impossibilita disso. Nós vimos na foto anterior, né, aquele que eu coloquei umas fotos lá do Barbacena, aqui em Trindade tem São Vicente, São Vicente de Paulo, não, em Trindade tem aquela casa ali em Trindade, que tem muitos amigos lá, que estão retidos naqueles corpos difíceis. São Cotolengo. São Cotolengo, exatamente. Quem foi lá, vocês já viram, tem uns salões compridos assim, que eles ficam lá dentro, sem roupa, assim, com o olhar longe, né? Então, esse espírito que está naquele corpo é um desses que foi muito difícil. Então, o corpo não permite a manifestação completa, né, na vida de relação. Então, ele fica prisioneiro. Então, para esse mais difícil, não consegue manter o comportamento de ontem, por causa do corpo que o limita. Agora, tem mais outro, que é aquele que se arrepende. Olha só. Para o mistificador obsessor que se arrepende, foi o caso da menina. Vocês lembram lá no livro que a sobrinha do Ivone tinha 10 anos, tinha um corpo físico bom. Até na idade de 10 anos, o corpo permitia que ela se expressasse. Esse espírito que se arrepende recebe um corpo melhor do que o outro. Recebe um corpo melhor do que o outro. Porque ele está diferente do primeiro. Arrependeu, foi lá, quis fazer coisas melhores. Porque se a pessoa se arrepende, ele quer se melhorar. Se o corpo físico não permite o arrependimento, ou a melhoria, ele não consegue na encarnação fazer o que é preciso. Arrepende, mas depois tem que resolver. Né? Essas prisões de corpos medíocres são prisões de expiação, não são, são encarnações de expiação, não são de relacionamentos novos. Estão ali só para expurgar aquelas energias, não é para criar relacionamento novo. Agora, para um que se arrepende, ele tem que se relacionar de novo com outra pessoa, para poder exercer o arrependimento na busca da cura. Então, o corpo dele é melhor. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? São as do espírito dele encarnado. Então, o espírito encarnado, se for arrependido, né, ele também traz consigo as suas qualidades morais, boas ou más. Ele está arrependido, mas dentro dele tem as suas tendências ainda. É uma força de aceleração e freio, né? Ele se arrepende e não quer fazer, mas ele tem a tendência de fazer. Veja que é uma luta íntima do espírito encarnado. Então, ele tem dentro de si... Oi? Você falando isso me lembrou uma coisa, assim, veio aqui na cabeça do nada. E as famílias que recebem um espírito assim, também é expiação? Desse primeiro grupo? Isso, do primeiro grupo. Chico Xavier falou hoje, numa entrevista que ele deu para ela em 1985, dizendo hoje que espíritos assim difíceis vêm com a mãe que tem mais capacidade de amar. Vem num grupo para poder não se relacionar com o mundo, mas muitas vezes está numa família que os ajuda. Pode acontecer que não também, né? Lá na São Cotolengo, nós temos um depósito de corpos e espíritos abandonados pela família. É difícil essas relações. Eu conheci uma senhora, até já contei uma história aqui, que eu, quando era criança, chamava Télio. Quando eu era criança, ele era todo disforme. Mas quando eu fui visitá-lo, já adulto, já estava adulto também, ele lembrava de tudo. Ele falava, a mãe dele foi traduzindo, que ele conseguia se expressar mal, muito mal, mas ele conseguia se expressar. Depois, com o tempo, eu fui entendendo ele um pouquinho. Ele estava num corpo totalmente difícil, mas ele tinha lucidez mental. Para a família também é muito difícil, né? Receber um espírito assim. E são muitos abandonados, né?
Eu perguntei porque aqui o meu vizinho, ele é assim, desse primeiro grupo. E ele grita constantemente e quem cuida dele é a irmã. Eu não sei o porquê a mãe não cuida, quem cuida é a irmã. Aí eu lembrei dele. né? Mas são oportunidades para todo mundo, né? Então, vamos continuar aqui. Então, naquele que se arrepende, né? Se ele se encarnar, se for um homem de bem, ele tem um espírito bom. Se for um homem vicioso, ele vai ser um espírito imperfeito. Então, qual é o caráter dos indivíduos que encarnam, né? Que encarnam espíritos desacisados e levianos? É esse caso aqui, ó. Qual é o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos levianos, né, confusos? Ele está arrependido, mas ele está... Qual é o caráter dessa pessoa? São maliciosos e não raro criaturas malfazejas. Não é porque ele se arrependeu lá no plano espiritual e quando ele chega na carne, ele vai ficar 100% bom, né? Porque a encarnação serve para isso, para demonstrar de fato que ele se arrependeu. Então ele pode chegar aqui e esquecer tudo isso, e porque ele é um espírito mistificador, obsessor, que se arrependeu, ele pode continuar fazendo as mesmas coisas, ter o mesmo comportamento hediondo que tinha lá. Aí volta para o mundo espiritual e fala assim, nossa, perdi a chance. Então nós temos duas possibilidades aí. O espírito que tem um corpo difícil, que não se manifesta, e o outro que tem um corpo que permite a ele trabalhar as relações, né, com o mundo, o material, mas que traz, que ele é dentro de si um malvado, um difícil, um malfazejo, um malicioso, ele vai expressar o que ele é. Ele pode, então, ter um comportamento hediondo, sim. Mas se ele lutar contra a sua má tendência, pode ser que não, né? Esse é o objetivo da encarnação. Muito bem, vamos aqui na 7ª pergunta. As deformidades perispirituais são reproduzidas automaticamente na reencarnação. Então, se o espírito ele está com o perispírito alterado, né, corrompido, quando ele recebe um corpo, essa deformidade manifesta lá no corpo, porque o molde está estragado. Como ter um corpo físico perfeito se o molde está estragado, né? Então, se manifesta lá na reencarnação. Então, pode-se dizer que todas as pessoas que nascem ou são acometidas por doenças deformantes, físicas ou mentais, são oriundas de espíritos de baixa elevação moral. Então, de uma conclusão, de uma afirmação, a galera foi para uma conclusão. Então, se todo mundo reencarna assim, se o corpo recebe um espírito ruim, então toda pessoa que é assim é de espírito ruim, né? Generalizou. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Então, aqui, quando a gente encarna, nós temos situações diferentes para a encarnação. Então, quando ela fala que todas as pessoas não é o termo muito exato, porque não existe generalidade no mundo espiritual. Existe, cada espírito é a sua vida, cada pessoa tem o seu modelo, cada um tem a sua história, né? O remédio que serve para mim não serve para o outro. De modo geral, é assim. Você tem eixos de direção, encarnação, né? Retenção no corpo físico, você tem eixos. Mas quando você vai trabalhar a individualidade, cada um tem o seu remédio necessário. Espíritos que têm corpos deformados, né, eles podem estar em duas situações, provação ou expiação. Vamos ver aqui. A maioria é de expiação, né? Então, o Emmanuel fala aqui para a gente entender isso aqui. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a provação é você olhar para a frente. Você encarna numa provação, mas você não está olhando para o seu passado. Você está olhando para o seu futuro. Então, encarnações de provação são encarnações de futuro. Porque a pessoa está numa luta para ensiná-la a desenvolver algo que ele quer, vencer uma batalha particular, né, um desafio que ele se impôs. Espíritos assim, né? Então, é isso que a aprovação é. A expiação é a pena imposta. Então, a expiação, você olha para trás.
Expiação, você está na encarnação por expiação, você está olhando para trás na sua encarnação anterior e sendo apenado por aquilo que você fez antes. Então, a prova você olha para frente, expiação você olha para trás, para o passado, né? Então, a prova impulsiona o progresso humano. A prova impulsiona, porque é uma alavanca, é uma mudança, é uma conquista, né? Esse espírito que está em prova, ele não está reparando nada, ele tá mudando, ele quer, por exemplo, eu quero ser médico, ele tá atrás disso. Não, eu quero vencer uma tendência dentro de mim, e eu vai atrás, né? Ele não está buscando o passado, está buscando o futuro, né? A expiação representa uma contenção temporária da liberdade, né? Então, quando a gente está no corpo, nós estamos contidos temporariamente na expiação do nosso passado. Então, quando a gente tem espíritos deformados, quando a gente olha para um espírito deformado, a gente não pode sair concluindo que ali dentro tem um espírito malvado, né? Baixa elevação moral. Pode ter alguém que está em prova. Pode ter alguém lá que decidiu passar por aquela contenção, né? Para vencer uma tendência íntima. Que isso? É fato que, mais das vezes, é expiação mesmo. E nós somos espíritos teimosos, mas aí, do fato de dizer que 100% é expiação, nós não podemos falar, não. Ok? Então, deformidades espirituais têm essas possibilidades aí. Agora, como é que a gente sabe que o espírito está em prova ou em expiação, hein, gente? Quando olha para você, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Porque nós somos muito santinhos, né? Nós temos a tendência de olhar para nós e falar assim, eu estou fazendo a minha prova, né? As relações humanas, as relações com filhos, relações com maritais. Aí fala assim, eu tô na minha prova, eu vou passar por essa prova. Quem disse? Quem disse, né? É muito difícil você saber se ele está olhando para ele lá e falar assim, esse está espiando, esse está em prova. Difícil. Eu, particularmente, não sei responder. Se alguém souber responder como separa um do outro, me diga aqui também, porque é só a espiritualidade e só aquele companheiro lá dentro daquele corpo que sabe, né, a prova que ele escolheu. As pessoas que são obsediadas guardam estreito relacionamento ou atraem pela força do livre-arbítrio aqueles que as atormentam? Então, todas as pessoas que são obsediadas têm relacionamento com o perseguidor, né? Ou atrai o perseguidor, né, pelo livre-arbítrio que tem essa relação de compromisso. Então, mais uma vez, a Valéria pergunta se as pessoas que são assim têm relacionamento com o perseguidor ou é o livre-arbítrio que permite essa aproximação com a perseguição. Vamos ver aqui. Vamos aqui nessa pergunta. As pessoas que são obsediadas, elas têm, assim, essa aproximação, relacionamento, são livre-arbítrio para acontecer isso? Vamos olhar aqui. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, aí tem vários itens que tratam de obsessão, aí você pode mergulhar no assunto lá se quiser, né? Aí ele fala assim, a gente tem que entender o que é obsessão. A obsessão, essa, que a gente fala muito da doutrina espírita, né? Está obsediado, nossa senhora. Veio na casa espírita, está obsediado. A gente tem, assim, essa palavra, ela fala mais que Jesus, às vezes. A gente fala mais obsessão do que Jesus. Então, a obsessão é um domínio que alguns espíritos logram sobre certas pessoas. É um domínio. Um espírito domina aquele outro lado, com as intensidades variadas. Mas é uma espécie de domínio, né? Domina a pessoa, domina o pensamento, domina o comportamento, domina a atitude. Dependendo do grau da obsessão, pode levar a pessoa até situações muito difíceis, né? Muito bem. Então, a obsessão é isso, é esse domínio que o espírito exerce sobre alguém. Pode ser encarnado, pode ser desencarnado também. Lá no plano espiritual, grandes de obsessores perseguem outro, faz obsessão, domina. Persegue um companheiro que chega recém-desencarnado, domina ele, manda ele fazer o que quer. Né? Então, é domínio. Então, é a tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua.
o espírito é tão tenaz que o outro não consegue, fica dominado. A obsessão de qualquer grau, né, sendo sempre efeito de um constrangimento. Qualquer grau que ele fala é porque tem graus variados na obsessão, né? Obsessão simples, fascinação, né, dominação. Possessão é uma dominação muito forte, mas o Kardec usa outro termo. Então, a obsessão é isso, nunca exercida por um espírito bom. Um espírito bom não vai ficar enchendo a paciência do outro. Então, obsessão é essa relação que um espírito assim complicado quer dominar o outro. Agora, o que causa isso? O que causa? Será que é força do livre-arbítrio, como foi a pergunta? O livre-arbítrio que permite, né? Será que tem relacionamento? Será que é só porque teve relacionamento? Será porque os dois têm livre-arbítrio e se permitem? Vamos ver aqui, por que tem essas causas? E essas causas variam de acordo com o caráter do espírito. Caráter é caráter moral, né? Então, veja só, é às vezes uma vingança. Então, a obsessão pode ser muitas vezes, ou às vezes, uma vingança da vida presente ou de outra existência. Então, tem obsessões vinculadas à vingança. Aí nós temos a relação de compromisso nessa obsessão. Vingança, nós temos uma relação de estreito relacionamento, como a pergunta aqui da Valéria. Os dois já se conhecem e têm relação de compromisso, então é uma vingança aí, está acontecendo. Tem uma possibilidade também, que é o desejo de fazer o mal. Desejo de fazer o mal. Não é uma vingança, mas é o desejo de fazer o mal. Porque tem espírito que sofre tanto, ele se vitimiza, né? E aí ele não procura nas causas do sofrimento os seus próprios erros, ele começa a blasfemar contra Deus, a ofender, né? O que ele sofre, então ele procura fazer com que outros sofram. Se eu estou sofrendo, você tem que sofrer também. Né? Então esse espírito, ele tem uma relação, ele tem um prazer de atormentar o outro, de vexar o outro, né? Não raro por ódio e inveja do bem. Não temos isso? A pessoa está lá lutando para fazer o bem, aí o outro fala aqui, nossa, vou lá, ó lá, vou derrubar ele. Então, é uma obsessão que não tem a ver com a vingança, não tem a ver com o livre-arbítrio do obsessor, né? Ele sim. Mas daquele obsidiado, às vezes ele está praticando bem, mas o outro vem ali, ó, e procura vexá-lo. Então, veja que não é tão simples assim falar assim, é sempre obsessão, tem mão dupla. Tem essa aqui, ó. Outros são guiados por um sentimento de covardia. Esses espíritos obsessores, ou encarnados obsessores também, pode acontecer, na covardia, esse aproveita da fraqueza moral do outro, né? Porque aquele não resiste. Nós não temos encarnados que levam o outro a fazer o mal porque o outro não tem força? Nós não temos casamentos em que o marido faz a mulher, faz assim, o cônjuge tomar comportamentos, é uma obsessão. Tem uma fraqueza moral que permite. Nós não temos relações de mundo espiritual em que você vê de lá para cá a fraqueza moral deste aqui, ele leva a fazer o mal. Porque tem um objetivo. Então, veja que não é sempre uma relação de vingança. Então, as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, veja assim, a gente olha, tem a tendência, quando vai lendo assim, então o outro é vítima. Esse que tem fraqueza, esse que é perseguido, que não é por vingança. Não é vítima, ele permite, é permissivo. É permissivo, é fraqueza moral, não tem forças para sair, não enfrenta o seu problema, desiste facilmente, vai lá na centro espírita, a pessoa fala assim, olha, você tem que vir aqui 9 semanas. Aí ele fala, nossa, eu pensei que eu chegava aqui e ia embora hoje. Eu não vou voltar aqui 9 semanas, não. E não faz o trabalho de desobsessão. Por quê? Porque não tem força. Né? E as imperfeições morais dessa pessoa dão aso
a ação dos espíritos obsessores. Dá espaço, dá oportunidade. É isso, gente. Então, não é sempre que as pessoas obsediadas têm relacionamento ou são atraídas pelo outro. Não. Porque tem essas várias possibilidades. Como é que se combate isso aí? O mais seguro meio de a pessoa se livrar do obsessor é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, como é que se livra da obsessão? Praticando o bem, gente. Então, a senhora ali no Segal, a dona Luzia, ela até tem uns 80 anos. Ela fala assim que espírito ruim não aguenta a caatinga do serviço. Ela usa essa palavra, a caatinga do trabalho. Teve uma vez que aconteceu, estou lembrando aqui, numa reunião mediúnica nossa, lá na federação, eu estava conversando com um companheiro. E ele estava lá, querendo fazer o mal, mas não era um vingativo, era ele conversando com ele queria me tirar queria me tirar do caminho, né? Aí ele falou, eu vou atrás de você amanhã. Eu disse a ele assim, pô, que bom, vá mesmo. Amanhã eu vou colocar uns pisos lá no Segal. Vou trabalhar de pedreiro lá no Segal. Aí ele respondeu assim, eu? Trabalhar de pedreiro? Vou não, vai você. Ele não quis trabalhar, não. Então, como é que se substitui um mau espírito por um bom espírito? Trabalhando bem. Porque nem o espírito mau, ele suporta a caatinga do serviço, do trabalho na caridade, né? Acho que tem mais só essa aqui, gente. Mais uma pergunta. Essas pessoas que nós estamos falando aqui da pergunta anterior, que são as obsedadas, obsidiadas, né? Quando voltam para o plano espiritual, são automaticamente conduzidas a locais que refletem cenários de horror e sofrimento. Então, essas pessoas que estão aqui nessa dificuldade, obsidiadas, né? Têm fraqueza moral, têm dificuldades, são perseguidas na obsessão. Quando elas desencarnam, elas vão automaticamente para o umbral, assim, umbral grosso, como o Cláudio falou, umbral fino, né? As trevas. Vamos ver automaticamente, vamos olhar isso aqui. Lá na questão 228 do Livro dos Espíritos, pergunta-se, conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Quer dizer, quando o espírito volta do plano espiritual, ele leva a sua paixão humana? Leva consigo? Conserva? Aí ele fala assim, o espírito elevado deixa as paixões más e só guarda as do bem. O elevado já não tem mais paixões más, mas tem as do bem. Paixões que ele fala aqui são as emoções, são os desejos, são os objetivos, né? E os espíritos inferiores conservam, né? O bom, ele se expurga do mal e fica com a boa. E o inferior carrega as más paixões. Aí fala, por que deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas essas más paixões? Por que não volta para o plano espiritual sem nenhum desses desejos, esses nossos erros? Aí a resposta foi muito, muito rápida, falou assim, imaginas que mal perdem esse defeito? Imaginas que mal deixam a carne, né? Perde esse defeito? Gente, nós somos o que somos, né? Nós carregamos o que carregamos. Então, quando a gente volta ao plano espiritual, nós voltamos com o nosso pacote, com o que nós somos de fato. E lá no plano espiritual, a gente sente muito mais, porque os nossos sentidos são mais depurados, né? A gente não tem o corpo físico para fazer embotamento. Então, quando você volta, você é de fato o que é mesmo. Então, acompanha esse sentimento, esses defeitos, acompanha os que da Terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera, né, que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Então, ele é o que é mesmo. Aí, vamos ver aqui. Aí o Silas, no Ação e Reação, fala, nós já estudamos esse livro aqui. Entretanto, se temos enxovias pungentes para a expiação dos crimes, muitas delas a se expressarem por vales de miséria e de horror, né, olha, confirmando que lá no plano espiritual tem muito local difícil. São as prisões do espírito. Não só a encarnação é um remédio. Tem esses remédios com essas enxovias, né, miséria e horror. É preciso considerar que os delinquentes aí segregados
atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente. Quando a gente volta para a pergunta, essas pessoas obsediadas com fraqueza moral, quando elas voltam para o plano espiritual, são automaticamente conduzidas? Elas são automaticamente conduzidas, não por alguém, mas pelo seu próprio instinto, você vai para onde o seu sentimento te leva. Não é que alguém tem na porta ali uma chancela e fala, você vai para o umbral, você vai para as trevas, você vai para a colônia. Não é isso. Né? Os ambientes se atraem. Se tem lá na região, tem um local em que há espíritos que têm a mesma afinidade desse que acaba de desencarnar, ele vai para lá. Atraídos. Ele nem sabe como é que ele foi para lá. De repente ele se dá conta que estava lá. Como o próprio André, né, que ficou um tempo até ele se deu conta, demorou a se dar conta de onde estava. Né? Então, não é que automaticamente pode ser uma palavra correta. Né? Mas desde que a gente entende que essa condução para esse local de dor são vinculadas à moralidade do espírito desencarnado. Então, o espírito bom, ele não vai automaticamente ser segregado na treva. Ele vai no local melhorzinho, que ele merece. Agora, o espírito difícil, ele vai, automaticamente para um local difícil, porque há uma atração de pensamento. Pensamento é tudo. O direcionamento do espírito para este ou para aquele lugar depende da sua afinidade, do seu tecido moral, né? E aí ele se afiniza com este ou aquele grupo, e, portanto, ele vai ser alojado naquele local lá. É isso, Cíntia, já acabamos. Quem tiver perguntas... Que segunda-feira estejamos todos reunidos e que eu possa ser um instrumento da sua fala. Que assim seja.